primeira coisa que eu acho interessante é como é que nasceu essa vontade de fazer cinema aqui numa cidade como Imperatriz. Eu acho que você é de uma geração onde as salas de cinema já foram, né, tinham já fechado 99%. Né? Quando eu vim para essa cidade, tinha 13 salas de cinema. 13? Eu acho que era de 10 a 3, porque meu juízo já... Né? Só ali na Praça de Brasil, nós tínhamos o Cine Selimar, tinha o Cine ao lado da Igreja São Francisco. Eram muitos cinemas, salas de cinema. E você é de uma geração que eu acho que não existe. O máximo que existe era o Marabá, né? E aí, como é que nasce para você, essa questão do cinema e do querer fazer cinema? Não, primeiramente, bom dia, né? Muito obrigado assim, pelo convite. Eu acho que é bem interessante essa pergunta, porque eu realmente tive pouco acesso à sala de cinema em si. Quando eu, né, comecei a ter paixão assim, pelo audiovisual, veio muita televisão. Eu tive muito mais acesso à televisão, a filmes que passavam tipo, na Rede Globo mesmo, Sessão da Tarde, Tela Quente, do que provavelmente cinema. Eu só fui para a sala de cinema a primeira vez, eu já tinha 11 anos de idade. E eu só conheci 2 salas de cinema, que era uma que tinha no Timbira e outra que tinha no Shopping Tocantins. Porque nem Imperial tinha na época ainda. Ah, então, nem tinha o Marabá, já tinha acabado. Eu acho que já tinha acabado, era só essas 2 salas de cinema. E aí foi quando eu comecei a ter um pouco mais de grana, assim, porque a minha família é muito humilde, não tinha dinheiro nem pra pagar um ingresso pra ir pro cinema, sabe? A primeira vez que eu fui pro cinema, inclusive, era uma cortesia que eles estavam dando para as escolas públicas, eu estava nessa época na escola pública, consegui o ingresso pra ir, e aí confirmei a minha paixão, porque, cara, vendo um filme na tela grande é uma outra experiência, bem mais imersiva, né? E realmente, mas assim, minha formação mesmo, até o meu conhecimento fílmico, assim, de histórico, de que eu vi e tudo, foi na televisão que eu formei. E aí como nasce desse espectador, como nasce a ideia, o desejo de fazer? Curiosidade. Eu sempre tive muita curiosidade. Eu me apaixonei muito por cinema e eu queria saber como é que ele era feito, sabe? E em geral, assim, da programação televisiva, quando eu assistia, eu era muito curioso. Eu via muito novela com minha avó também. Então a dramaturgia, ela me impactou muito. E aí, eu sempre gostava muito daquele programa da Globo chamado Vídeo Show, porque mostrava os bastidores, como era feito, como era gravado. E aí foi a partir disso, porque eu não tive nenhuma influência de família, no meio artístico, zero, assim, ninguém da área de audiovisual. Então foi muito uma curiosidade natural que partiu daquela paixão por aquele conteúdo que eu estava vendo. E aí a curiosidade de saber de como ele era produzido e como ele gerava, como ele tinha capacidade de me gerar tanto impacto, sabe? De mexer com minhas emoções, e aí eu, cara, como que eles conseguem fazer isso? Eu ficava me perguntando. E foi daí que nasceu. Aí quando eu depois tive acesso a computador e tal, todo filme que eu assistia, na hora de assistir eu ia lá pesquisar o make-off do filme. Como é que ele era produzido, eu queria saber como é que o diretor tinha posicionado aquilo, como é que aquela cena era feita. E aí foi a partir daí que começou essa paixão. E aí como acontece você ir para o Rio e fazer exatamente um curso de cinema? Eu, durante a minha trajetória acadêmica, na verdade na escola, ensino fundamental e ensino médio, por ter essa paixão pelo audiovisual, todos os meus projetos, sempre que eu tinha oportunidade, eu trazia uma solução audiovisual para aquilo. Os professores, eles começaram a observar isso, né, em mim, e aí cada vez mais foi fomentando essa proposta audiovisual para os alunos realizar. Então eu comecei a editar vídeo também. Quando eu ganhei o primeiro computador com 11 anos, eu passei a procurar como é que fazia para editar, e fui bem autodidata nesse sentido, aprendi a editar bem novinho, e aí sempre também experimentando. Ganhei o meu primeiro celular, então tinha uma câmera nele muito boa, fui fazendo os primeiros experimentos, e aí eu tive muito espaço no nono ano, por exemplo, na escola, no ensino fundamental. A gente criou um programa que era um boletim jornalístico, mas bem cômico, assim, numa vibe bem distraída, que a gente noticiava tudo que acontecia na escola, e aí formava um vídeo ali de uns 20 minutinhos, e bimestralmente a gente colocava e exibia isso para toda a comunidade escolar. E aí foi um momento de experimentação muito grande, que a gente tinha esse espaço, os alunos que faziam o roteiro. Isso foi qual escola?
na Escola Adventista de Imperatriz, no EAI. Em 2014 foi quando eu comecei a fazer, eu tinha uns 14 anos, estava no nono ensino fundamental, né? E aí os alunos que faziam, a gente tinha uma orientação do professor que dava um suporte ali, mas a gente que produzia tudo, as matérias, a cobertura, e aí foi uma escola. E aí eu fui para o ensino médio, primeiro ano a gente levou esse projeto, aí fui para a rede adventista ainda, mas era o Colégio Adventista de Imperatriz, que é o CAD, fica ali na Rua Brasil. E aí a gente levou esse projeto para lá, virou o CAD News o nome do programa. E aí a gente tinha uma estrutura maior lá, porque a escola, a gente já tinha esse histórico lá do EAI, a gente tinha esse material que a gente produziu, a gente levou para a escola, e a direção deu um apoio maior, então a gente tinha uma estrutura melhor, tipo um mini estúdio, uma estrutura mais adequada para a gente fazer tinha aquele fundo verde, sabe, que a gente mudava o fundo e ficava uma parada bem interessante, assim, de parecer um estúdio mesmo. E a gente começou a fazer um programa um pouco maior, tinha 30 minutos esse programa, e a gente exibia ele trimestralmente. A gente fez 4 nesse ano. E era uma pegada um pouquinho mais profissional, a gente já tinha uma maturidade um pouco maior também, com uns 15, 16 anos. E aí foi aí que eu comecei a... Vi que eu tinha jeito pra coisa, e os professores sempre falando, Willis, você é muito bom nisso e tal, esse incentivo. Eu acho que foi fundamental para mim ver o audiovisual como uma possibilidade para mim, sabe? E aí quando eu termino o ensino médio, é aquela pergunta, e agora, né? Tipo, é aquele momento que você tem que decidir o que você vai fazer, e diante daquele cenário que a gente estava vivendo, político, social, e você fica se perguntando se realmente cinema é uma opção. A gente sabe o quanto o cinema é difícil, e eu já com a maturidade, né, que eu tinha ali com meus 17, 18 anos, eu acabei tendo incentivo, né, eu quase faço direito, eu me inscrevi para a Universidade Federal aqui para direito, também me coloquei como segunda opção no SISU, depois que eu fiz o Enem, né, coloquei como segunda opção cinema na UFC, porque eu tinha uma família em Fortaleza, seria um facilitador se eu passasse para lá. E aí, no final das contas, depois de um tempo abriu o ProUni, eu me inscrevi para o ProUni e consegui uma bolsa na PUC do Rio de Janeiro. Eu tinha feito uma pesquisa, obviamente, das melhores universidades de cinema, porque eu queria estar em uma das melhores. E aí a PUC do Rio estava num ranking assim, estava bem colocado. E aí eu lancei para lá, mas sem muita esperança, porque, né, diante da minha realidade, para mim era um sonho muito distante, realmente, tipo, muito distante. Eu de família humilde, estudar na PUC Rio, que é uma das universidades mais renomadas do país, uma das mais caras também. Para mim, eu acho que não ia dar, não ia rolar, mas eu tentei, né? E foi quando eu recebi a notícia que eu tinha passado, ganhado a bolsa de 100%, e eu falei para minha família, agora é a hora, eu vou ter que ir, né? Não tem jeito. Não conhecia ninguém no Rio, não tinha família lá, não tinha estrutura, não tinha dinheiro, mas tinha um sonho. E eu acho que foi o suficiente para me levar lá. Bonito. E Willy, como é esse corpo negro, nordestino, periférico, lá no Rio de Janeiro, na PUC, né, que a gente conhece toda a história, a trajetória desse espaço? Como é que você se situa? Qual é a tua leitura, você estudante, lá nesse espaço? Cara, realmente, foi um impacto bem grande assim, pra mim. Eu costumo dizer que eu me descobri negro quando eu entrei na universidade, sabe? Foi um processo pelo impacto que aquilo me causou, sabe? Porque eram vários estereótipos em cima de mim, né? Como você falou, eu era nordestino, periférico, negro, num ambiente muito elitista, muito branco, sabe? E óbvio que o primeiro impacto foi forte, sabe? Você vê ali que você é muito diferente daquelas pessoas. O meu filme ele fala muito sobre isso também. E a minha tentativa, a princípio, de me aproximar ao máximo para se sentir pertencente. Então você acaba mudando o jeito que você fala, tentando falar igual as pessoas que falam lá. Você perde seu sotaque, você começa a querer se vestir como eles se vestem, sabe? Frequentar os lugares que eles frequentam para você minimamente tentar se aproximar daquilo e não ser excluído completamente. Isso é embranquecimento, é o que o meu filme trata também, sabe? E é isso, mas graças a Deus eu tive um suporte. A própria universidade, ela tem um coletivo lá chamado Coletivo Nuvem Negra, que é um coletivo de alunos negros que ingressam naquela universidade e chegam ali muito crus sobre
letramento racial, e aí ali você tem a oportunidade de ter contato. Foi ali que eu fui saber quem era Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, sabe? Ali que eu fui ter esse contato e procurar autores, artistas e pensadores negros para poder me construir, ter o meu letramento racial, me entender como um corpo preto, negro, naquele lugar ali que foi negado, historicamente negado a mim e ao meu povo, e conseguir de alguma forma me manter ali, sabe? Porque realmente é desafiador a permanência num ambiente desse, porque você não se sente pertencente. É como se a Universidade de Temple estivesse te dizendo que aquilo não é o seu lugar, sabe? Não é o seu espaço, aquilo não é seu. O interessante, William, desculpa, é perceber como Imperatriz agora, o nome da cidade, que era muito silenciado, ele tem ganhado uma certa repercussão, né? A cidade tem aparecido não de uma forma negativa, né? Tem o caso do skate, agora do cinema, e outros momentos muito importantes, como é você levar o nome Imperatriz num local em que o nome, quando se fala Rio de Janeiro, já tem toda essa expectativa em torno das artes cênicas e de toda essa mobilização em torno do cinema, da televisão, com artistas muito renomados, né? Então cria toda uma aura em torno do nome Rio de Janeiro. E como é que você apresenta Imperatriz, o nome na sua figura? Eu sempre me refiro a Imperatriz com muito orgulho. E eu sempre tenho muito prazer de dizer que eu sou imperatrizense, de que eu sou maranhense. Sempre que eu vou me apresentar, eu falo, porque eu carrego comigo essa responsabilidade de estar representando uma cidade, sabe? E é muito prazeroso você ter o seu trabalho reconhecido e você poder dizer que, pô, vim de lá, sabe? Eu nasci lá, eu me formei lá, foi lá que eu me apaixonei pelo cinema. Foi durante a minha estadia aqui que eu me desenvolvi com o apoio dos meus professores, amigos, pessoas que me incentivaram. E Imperatriz tem um potencial artístico muito grande. Eu fico muito feliz quando eu chego lá, tipo, eu cheguei lá no Guarnecer, né, e topei com várias imperatrizenses lá. Inclusive uma premiada, a Rihanna Reis, né, de melhor roteiro para Popota maranhense. E é muito bom você ver que esse reconhecimento, esse fomento, esse incentivo, isso não tem preço para mim. Eu acho que a gente é uma cidade que está crescendo cada vez mais e tem um potencial artístico não só de diretores, mas roteiristas, atores também, né? Porque a gente tem já tem um teatro bem mais fomentado aqui, e eu acho que a gente está voltando, e tende a voltar, e eu acho que é isso um caminho, sabe? Eu fico muito feliz. Vamos conversar um pouco sobre o seu filme. Como é que surgiu a ideia? Porque ele, efetivamente, você já foi falando que tem essa questão da negritude, tá? Mas como é que surgiu a ideia, todo esse processo? Ele é ficcional ou é ficção? Ficção, certo. Ficção. Como é que surgiu na semente para se efetivar esse corpo? Então, quando eu comecei, a gente lá na PUC, a gente tem a formação, nos últimos 2 semestres a gente faz 2 disciplinas, né, que é de projeto experimental, e que os alunos produzem filmes. E geralmente são filmes que você já trabalhou ao longo da sua formação em outras disciplinas como a de roteiro, né? Aí você leva a sua ideia. E aí o que acontece? Quando eu comecei o semestre do ano passado, 2022, a gente estava voltando de uma pandemia e eu não estava tão motivado para estar à frente de um projeto. E eu realmente nem tinha ideia, nem tinha uma ideia, um roteiro, alguma coisa que eu já tinha trabalhado e que eu queria fazer. Então, quando eu comecei essa disciplina, eu falei, vou entrar em algum projeto, como assistente de direção, ou produtor, ou em alguma outra função, e vai ser isso. E aí eu comecei a ver, aí os alunos, né, a proposta é essa, os alunos levam os projetos que eles têm, as ideias que eles têm, e aí a turma discute ali e decide o que vai ser produzido ou não ali. Uma turma de 30 alunos, talvez uns 3 ou 4 filmes saiam dali. E aí quando eu comecei a ver as apresentações dos alunos, durante as primeiras semanas, eu não tinha um genuíno interesse por nenhuma das temáticas que estavam sendo abordadas. Me pareciam muito longe do que eu queria realmente abordar e do que eu acho que o ambiente universitário ali deveria estar abordando, deveria estar se preocupando, sabe? E aí foi desse incômodo que nasce o desejo de procurar por alguma coisa. Então eu falei, e eu não tinha ideia, mas eu tinha um bloco de notas que eu tenho até hoje, inclusive, que eu vou listando, tipo, eu vejo uma coisa interessante, eu coloco lá uma frase resumida
futuramente pode virar alguma coisa. Um filme, um roteiro, uma ideia, uma poesia, alguma coisa. Eu só coloco essa frase. E eu fui ler esse meu bloco de notas e eu me deparei com uma frase assim: máquina que transforma o corpo preto em corpo branco. Traço ficção científica. Eu falei assim, aqui tem uma coisa interessante. Mas assim, uma máquina, tipo, é um filme universitário, a gente não teria uma estrutura para fazer, e seria bem ousado você trazer essa proposta para a turma. E eu falei assim, então vou tentar aqui adaptar minimamente. E eu sentei no momento ali no intervalo entre as minhas aulas naquele dia e comecei a esboçar esse roteiro. Eu falei assim, essa máquina pode virar uma outra coisa que seja mais viável para a gente fazer. E aí fui esboçando. No final daquela semana eu tinha um argumento de um curta de ficção científica que mesclava suspense, drama, que se ambientava no ambiente universitário, porque eu queria que fosse na universidade, principalmente por ser um facilitador, porque a gente já estava ali. Se o cenário fosse a universidade, a gente teria, né, como gravar ali mesmo, seria bem mais simples. E levei, aí foi um desafio ter coragem de levar a proposta para a turma, porque era uma proposta ousada, ofensiva em algum grau, porque, né, é um filme, era um argumento que questionava a negação de corpo preto em ambientes de elite, em ambientes de poder, e especificamente em ambientes negados a esses corpos, historicamente negados a esses corpos, que é o ambiente universitário, né, especificamente a universidade. Mas aí eu tive incentivo ali também mostrei primeiramente para alguns professores, falei, cara, a ideia é boa, leva. E aí apresentei para a turma no último dia de apresentação. A última chance de apresentar eu levei. E para minha surpresa, eu tive uma receptividade muito grande, assim. Os alunos gostaram muito da ideia, por ser um suspense, sabe? Ter um flash ali com a vibe do Jordan Peele, porque eu gosto muito do Jordan Peele, gosto do filme dele, o Corra, foi uma inspiração, Sim. inclusive, pro filme, porque ele traz esses filmes de gênero para questionar e trazer debates sobre questões raciais muito pertinentes. Então eu acho que ele faz de forma brilhante, foi uma inspiração realmente. E aí eu levo a ideia, a turma abraça a ideia e eu consigo já sair dali com uma equipe minimamente formada. E aí depois eu vou buscando outros alunos, porque eu queria, como era um filme que falava sobre questões raciais, né, não faria sentido a gente fazer só com alunos brancos. E naquela turma não tinha alunos negros, eu era um único, né? Então, o que eu consegui formar ali eram só alunos brancos. Eu falei, então eu vou trazer de fora. Eu tinha alguns amigos do estágio e de outros lugares que eram negros e estavam envolvidos com cinema. E eu trouxe eles para compor a base da equipe, que eram os cargos mais, digamos, mais importantes assim, do time. E aí, graças a Deus, foi assim que começou. Esse é o primeiro, assim, de fato, de se concretizar, é o primeiro curta seu. Meu primeiro curta. E aí surge, então, a questão do guarnecer. Agora aqui fazendo todo esse percurso, que eu acho que é interessante, todo mundo tomar conhecimento. Né? Eu ia te perguntar, essa máquina se transformou em quê? Mas aí eu digo, não, cada um assiste o filme e agora sabe, né? Mas... E aí, o guarnecer, né, aí vem, junto com o guarnecer vem a premiação, como é que isso para você? Né? Com relação é claro, ao acontecimento e projetos de futuro e tudo mais, eu já estou... Nossa, foi muito gratificante, assim, porque foi um filme muito desafiador, a gente teve muitos desafios. Depois dessa etapa que eu falei para você, que foi a primeira de aprovação, a gente teve milhares de outras etapas. E uma que me tocou, inclusive, muito, foi a gente ser impedido de gravar na universidade. A princípio, a gente fez um planejamento ali de gravação, depois do argumento a gente foi trabalhar no roteiro, né? Eu passei ali mais ou menos umas 3 semanas trabalhando no roteiro, fiz o roteiro, fizemos o plano de gravação e quase todas as cenas se passam na universidade. Não faria sentido a gente gravar em outro lugar que não fosse na PUC, né? E aí veio uma primeira observação por parte, inclusive, do professor dessa disciplina, dizendo que o projeto ele era um curta de ficção científica que se passava num mundo futurista, distópico. Então, se eu queria trazer esse mundo, eu teria que procurar um ambiente que fosse diferenciado, assim, que não tivesse menos a cara daquela universidade.
E aí, aí a galera ficou assim, mas assim, a PUC, ela tem cara de PUC pra quem estuda lá, sabe? Se você ver meu filme, você não vai dizer que é a PUC, você nunca foi na PUC, você não vai saber que é a PUC, sabe? E aí a gente levou esse argumento e falou assim, não, professor, a gente acha que vale a pena a gente gravar aqui mesmo e tal, mas já entendendo que tinham outras questões ali, né? E aí a gente leva o plano de gravação e pede as autorizações para gravar e vem o retorno pra gente negando todas as gravações. E aí eles param, e aí eles negaram não só as nossas gravações, aí justificaram de que a PUC tinha acabado de lançar um comunicado, né, uma diretriz lá que não poderia ter mais gravação dentro da Universidade Herol. Do nada, assim. A gente sempre gravou filme na PUC, do nada não pode mais gravar nada. E aí todos os outros filmes também foram embarreirados. Tinham outras produções lá de curtas que acho que eram eu e mais 3 filmes que estavam sendo. E eles tinham cenas também rodadas na universidade, né? E aí eles também foram impedidos de gravar, porque não faria sentido também eles impedirem de gravar só o meu, porque aí ficaria muito mais óbvio o problema, né? E a gente ficou muito incomodado com isso, mas a turma falou assim, não, a gente, pelo menos a minha equipe, né, falou assim, não, a gente vai gravar aqui, não faz sentido a gente ir para a FRJ. Eles falaram assim, tenta a FRJ, UF, por que a gente vai movimentar uma equipe toda para uma outra universidade se a gente pode gravar aqui? Tá, distante da equipe de cinema, não faz sentido a gente não poder usar o nosso espaço para fazer nossos projetos. E aí a gente levou para a reitoria, fez todo um processo, teve uma assembleia dos professores de comunicação para analisar o roteiro. E aí no final das contas não teve como eles negarem, sabe? A gente conseguiu todas as autorizações e gravamos todas as cenas que tinham praticamente o filme inteiro lá na PUC. E aí foi isso. Foi um desafio ali inicial que a gente perdeu mais ou menos um mês tentando essas autorizações. Enquanto os filmes estavam lançando, a gente estava ali tentando autorização para gravar ainda. Mas também foi um incentivo, porque a gente viu mais sentido ainda de fazer o filme. Tipo assim, agora a gente realmente precisa fazer esse filme. Porque é sobre isso exatamente que a gente está falando. E aí depois, né, que foi aprovado e resolvido, a gente teve uma questão financeira também, que foi... E aí como é que a gente vai conseguir recursos, porque a gente tinha minimamente uma estrutura ali de equipamento, de áudio, de iluminação e de câmera mais ou menos, mas a gente precisaria em termos de produção, alimentação, transporte para a equipe, sabe? Para os atores também, e aí a gente precisava de alguma grana. Aí a gente lança uma campanha de benfeitoria, que é um financiamento coletivo, né, na internet, e assim, em menos de 20 dias a gente consegue arrecadar 17 mil reais, que viabiliza toda a nossa produção. E foi realmente muito surpreendente para mim, porque é algo grande assim para uma produção universitária, sabe? E a PUC não tinha histórico de um filme universitário com um orçamento de financiamento coletivo desse valor, sabe? Então é sinal de que as pessoas tinham comprado nossa ideia. E eu formei uma equipe que realmente estava querendo fazer muito. Por todos esses empecilhos, eles estavam ainda mais assim, vamos fazer, agora que vai dar certo, sabe? Então, era uma equipe que tinha comprado a ideia, então compartilhava com toda a família, com os amigos. E a gente tinha uma página no Instagram que foi muito eficiente para a nossa divulgação. Todo mundo compartilhava e tal, e foi aquela movimentação, os professores todos envolvidos, compartilhando também. E aí a gente conseguiu esse feito aí de conseguir financiar o filme por financiamento coletivo. E aí gravamos o filme, fomos para a pós-produção do filme, e aí eu entrego um primeiro corte de 30 minutos desse filme para essa disciplina, só que era um primeiro corte bem brutão assim, de todas as cenas. E aí no meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, eu faço a pós-produção do filme mesmo, que aí é o trabalho mais minucioso de montagem, de edição ali, de edição de áudio, né, mixagens, trilha sonora, efeitos especiais, tudo que entra no filme no pós, eu fiz no meu TCC com a orientação de uma professora excelente, André França, que é coordenadora inclusive do curso de cinema da PUC. Ela foi minha orientadora do TCC. E aí o filme finaliza ali em dezembro do ano passado. A gente finalizou o filme. Ele ficou com quantos minutos? Ele ficou com 27, eu consegui cortar 3 minutos. Consegui cortar 3 minutos, que foi um sacrifício imenso, assim, porque é aquilo, o desapego, você desapegar daquilo que você criou é muito desafiador, sabe? E eu realmente pensei,
o bom de ter tido a orientação do TCC para fazer a pós-produção foi essa, de eu ter, né, ali uma mínima orientação do que cortar, sabe? Esse olhar de fora também, mostrava para outras pessoas para assistir, porque você que dirigiu, você fala, não deu muito trabalho. Esse ator entregou muito ali, você não vai cortar essa cena, às vezes é uma cena que não cabia ali. Teve uma cena que mudou muito, que era uma participação de um professor muito querido meu, ele faz uma participação no filme, e ficou muito boa a cena, muito boa, só que ele não encaixa, sabe? Perde time entre a cena anterior e a próxima. Ele tá perdido essa cena ali no meio. E aí a professora falou assim, essa cena tem que cair, todo mundo falou que tinha que cair. Eu falei, não vou, é o meu professor preferido da faculdade, ele que aceitou com o maior carinho fazer. Eu não vou cortar, mas então a gente cortou. Com relação a essa construção cinematográfica, eu sou de uma geração onde os estudos, o pensar cinema, estava todo voltado para a questão da montagem. Né? Sou de uma geração que dizia, o filme acontece na sua montagem. Né? E eu tive, assim, menino buchudo lá da universidade, a gente fez algumas experiências, e aí eu entendi o que era aquilo. Né? Uma coisa é você filma, faz todo um processo. Quando você vai para a montagem, né, é ali que se constrói todo um processo efetivamente. Você pode modificar por completo um filme, por mais que você tenha um roteiro, uma ligação, naquele jogo das imagens de unir planos e tudo mais. Para a geração de vocês, essa sensação ainda permanece. Ainda permanece, porque a gente estudou cinema russo, né, que tem aquelas teorias de montagem, de ordenamento de planos. E de fato, quando você vai pegar o filme, eu tive 2 montadores, né, que montavam o filme, depois eu peguei para fazer os afinamentos, aí eu realmente tomei ali para fazer. Mas muda, você consegue construir histórias completamente diferentes com aquelas mesmas imagens, sabe? Você mudar o ordenamento ali dos planos, pode ter um outro sentido aquela reação daquele ator, sabe? E aí você pode criar vários filmes daquele material. Infinitas possibilidades, entendeu? Então é muito importante ainda você ter... Então, por isso que eu quis acompanhar muito de perto, porque como é uma história muito próxima a mim, eu não deixei só na mão deles, faz o que eles fizeram, porque eu queria realmente... eu sabia exatamente o que eu queria passar em cada cena. Por ter escrito, por ter dirigido, eu queria estar ali mais próximo, sabe, da montagem. Saber se realmente aquilo estava sendo passado como eu achava que deveria passar. Quando chega porque participar, queremos ou não participar de um festival e tudo mais, é uma questão de opção, e é dizer, não, esse aqui tem condições para isso aqui não é? Há um pensar também, que é um se expor. Sim. Não é verdade? Né? Eu digo, não, eu não vou me expor com algo... Como é que deu esse clique? Aí você disse, não, e vai ser o guarnecer. Foi muito pelos feedbacks. A gente fez uma sessão de pré-estreia para a equipe mesmo, né, ver o resultado do filme no final do processo, em dezembro do ano passado. A gente conseguiu uma sala de cinema lá no Cinema Estação Net, que é um cinema de rua, inclusive. Foi muito legal a experiência, aí reunimos todos os professores que estavam envolvidos, os alunos, e os atores, artistas e colaboradores também que doaram para o filme, e aí a gente exibiu. E quando terminou a sessão, muita gente saiu emocionada, sabe? Muita gente foi lá conversar comigo falando, cara, que filme tocante e tal, que necessário. A própria equipe reconhecendo que todo aquele esforço valeu a pena de ter, né, um produto, um resultado daquilo. E aí eu falei assim, agora eu acho que a gente pode, né, deve, na verdade, fazer com que esse filme circule o máximo que ele conseguir. E aí a gente começou em março a escrever nos festivais. E o Guarnecer foi o primeiro festival que eu escrevi. Porque eu já conheci o Guarnecer antes de ir porque o Guarnecer era muito famoso. É um festival que acontece há 46 anos. Ele é muito famoso, assim, muito renomado. Né, tem uma história, uma trajetória muito interessante. Eu já conheci antes de ir, então eu sempre sonhei que um dia um filme meu fosse para o Guarnecer. Não imaginava que seria o primeiro, e o primeiro curta, obviamente, né? Mas tinha esse sonho. E aí eu escrevi sem pretensão também,
Mas vamos lá, vamos ver se rola. E aí fomos escrevendo em outros festivais também, estamos escrevendo ainda, mas o Guarda-C foi a primeira resposta. O que é extremamente significativo, sabe? Porque é como se fosse um reconhecimento dentro de casa, é literalmente um reconhecimento de casa. E tem um outro peso você ser reconhecido dentro da sua própria terra, sabe? Então assim, eu saio daqui do Maranhão, vou estudar no Rio de Janeiro, e volto 4 anos depois com o meu filme de TCC, sendo selecionado para uma mostra competitiva a nível nacional, porque eu não estava nem correndo com os filmes maranhenses, estava correndo com o filme do Brasil todo. E não tem preço, só o fato de ter sido selecionado já foi a maior premiação para mim, sabe? E fiquei muito emocionado, vi com todo prazer, foi uma experiência incrível, assim. Foi o primeiro festival participando em geral, assim, nunca tinha participado de outro festival como realizador, sabe? É porque uma das grandes questões com relação ao cinema brasileiro, e não só o curto e longa, é o acesso, né? As pessoas terem acesso. Nessas últimas décadas, o único espaço efetivo para o cinema brasileiro, fora eu estou falando, né, fora da Globo, aquelas produções que eu acho que são fundamentais também. Se tem porcaria fora, vamos para as nossas. Eu não vejo nenhum problema com relação a isso. Não ia até com porcaria é muito bom. E tem porcaria que são que ótimas e você está me aí você quer só deixar uma porcaria. Não é, claro. Mas aí tem uma questão que terminaram filmes sendo de festivais, de circuito. Os longas, eles ficam restritos, né? Participou de um festival dificilmente. Sim. Eu acho que temos mais festivais no Brasil do que salas de cinema, né? De ruas, né? E coisa e tal. Mas, porém, é excelente, e eu sempre fui um espectador de festivais. Até aqui mesmo, em Imperatriz, eu ainda viajava para participar de festivais, principalmente de Brasil, que eu acho que é o festival mais interessante desse país, porque é insurgente, a plateia é insurgente. Tinha um filme que participou, estreou no Festival de Brasília lá, que é de uma realizadora brasileira, que fala sobre as portas da série também do Brilho. E ganhou, eles ganharam como, acho que o melhor filme, a melhor direção de longa. Certo. Mas aí tem o grande problema do acesso. Você, como é que pensa? Porque lá você disse que já se inscreveu em outros festivais, não é isso? Hoje, nós, né, e aí estamos no interior do estado, estamos no Nordeste, no interior desse país, né, o nosso acesso aos curtas, aí nós vamos ter outro, via a internet, certo? YouTube e coisa e tal. E comumente muitos têm uma péssima qualidade, que termina sendo um desserviço para poder, por exemplo, uma ideia de exibição em escolas, como é o projeto da Aero, você está entendendo? Fica difícil, porque eles têm qualidade. O termina vendendo preconceitos, né? Preconceito com aqueles eternos preconceitos com relação ao cinema brasileiro, né? Que é mal feito, tem um som horrível. Aquelas coisas. É a resistência. Como é que você pensa com relação ao seu curta, depois desse circuito? Eu acho que a gente, né, cria os filhos para o mundo. Minha mãe sempre fala isso. E eu acho que é isso. Você faz um filme... Não adianta você fazer um filme para você. Você tem que fazer um filme que você quer atingir o máximo de pessoas possível. Né? Você quer que ele ganhe asas e voe. E eu acho que, inclusive, no Guarda-C tinha muitos pensamentos. Os realizadores falavam muito sobre isso. Tinha um diretor lá que ele fala para mim, cara, o filme... ele fez um longa, ele é de Recife, fez um longa-metragem, eu fiz esse filme, ele tá rodando circuitos de festivais, mas quem me pedir, eu mando, e eu não quero saber que distribuidora não quer que eu mande o link. Eu vou mandar para todo mundo que quiser assistir o filme, porque eu fiz para você assistir. E eu achei muito interessante esse posicionamento dele, porque assim, claro que tem uma pegada comercial, você tem compromissos comerciais, mas você tem que também saber qual é o objetivo realmente que foi feita aquela obra, sabe? E eu acho que a minha, especificamente, foi feita para as pessoas assistirem, refletirem, para gerar debate, para gerar discussão, para gerar incômodo, porque eu acho que para você mudar alguma coisa, você tem que se incomodar com aquilo. Né? Tem que gerar incômodo para gerar mudança. E o filme é um filme que você vai assistir incomodado, né? Em vários sentidos. Assim.
E eu acho que quanto mais pessoas assistirem, melhor é, porque a mensagem ela precisa ser propagada mesmo. Entendeu? Então, é claro, a gente está agora no momento, eu até falei para a Ero, a gente está no momento que a gente vai passar por circuito de festivais, né? Tem uma janela de festival de um ano, então a gente tá, o projeto ainda está restrito, mas quem me pediu o link, eu envio, sabe? E escola, exibição, pode exibir em qualquer lugar. Só não está no YouTube ainda porque os festivais não aceitam. Se você deixar aberto, eles já consideram como lançado, tipo, e tem um festival que pede inédito, né? Então tem uma restrição ali. Mas é muito de protocolo mesmo, sabe? Mas se me pedir, eu envio. E após o final desse circuito, a gente vai jogar no YouTube. Para quem quiser assistir, de qualquer lugar do mundo, ver. O interessante na sua pergunta é que me lembrei da Wangari Maathai, porque ela fez um curta e a partir dessa abertura, a Wangari vai para Cannes e depois vai fazer Rafiki no Quênia, cinema queniano, né? Então, você falando aí, me lembrei dela, o impacto do filme, dela fazer uma ficção e depois como ele ganha esse ambiente universitário, né, mundial. E o filme é tão fantástico, e depois ela vai para os longas e a partir da Wangari, o cinema queniano ganha uma projeção internacional global. Né? Então agora no Quênia se produz muito cinema, bons atores. A Lupita sai do Quênia. Né? Então, olha que interessante a gente fazer esse link com o cinema africano e pensando nesse momento que a gente está vivendo com a sua premiação. Acho que vale a pena pontuar isso. Não, com certeza. Eu acho que é isso. É você circular, é você fomentar, é você fazer as pessoas chegarem com possibilidade, isso, sabe? Essa realização. Quanto mais meu filme chegar às pessoas, principalmente em escolas, é o que eu falei para a Ero, elas veem que eu, de Imperatriz, consegui fazer essa produção, estou conseguindo fazer cinema, sabe? Elas enxergam isso como uma possibilidade também para elas. Entendeu? Então você ali está incentivando, é um incentivo. Então acho que vale muito a pena. Eu estava na nossa conversa anterior falando, né, do curta Imagem Negra, e quando ele traz um filme que é ficção e aborda essas temáticas sociais, principalmente dessa luta antirracista, dentro da arte, dentro do cinema, tira também, vai tirando aquela carga que parece assim, não, quando fala já vem essas coisas de preto, de negro, que é só aquelas coisas chatas, que não dá vontade de assistir, que parece que não tem qualidade, ou que é só documentário, não tirando a qualidade do que é documentário, mas dentro da educação básica fica aquela coisa, não, é maçante. E quando a gente vai assistir, né, o filme que ele fez, então a gente vê assim, gente, realmente tem possibilidades. É um olhar jovem também. Então, como é que ele traz essa pegada jovem para discutir essas relações, né, étnicas, essa relação de pluralidade, trabalhando, arte, tem qualidade, mas tem essa pegada social. Né? Então, para a gente isso é muito relevante, né? Muito importante. E que sai daqui. Se sai de Imperatriz, gente, os nossos meninos e meninas, assim como a professora Maristane falou, nós temos a fadinha do skate. E que não é a única, e que as crianças estão percebendo que elas também têm potencial para isso. E vai trazendo, é como se fosse a roda vai girando e vai movendo outros espaços, outros desejos e principalmente outros sonhos. Porque quando a gente fala dentro das salas de aula sobre os sonhos, eu fico às vezes entristecida, porque há um esvaziamento, né? Não tem essa perspectiva, não tem esse sonho de conseguir, de conquistar maiores coisas. Não, é trabalhar para sobrevivência no que der, no que eu conseguir. E quando a gente vê um jovem e que vem representando também a gente dentro do cinema, para nós é motivo de muito orgulho e principalmente representatividade. Né? Para a gente encerrar, quais são os sonhos daqui para frente? Daqui para frente eu quero fazer muito cinema.
Você ainda está na rebordosa do seu curto, assim, não dá para falar nos próximos. Não, eu tô vivendo esse momento bem intenso, assim, que o filme tá ganhando o mundo agora. A gente participou agora de um festival internacional, o World Student Pact Film Festival, que é um festival de estudantil, o maior festival estudantil do mundo, tem sede nos Estados Unidos. A gente está acompanhando, inclusive o filme vai exibir hoje lá. E aí a gente foi indicado ontem para melhor filme de curta-metragem. Então, assim, é uma conquista aí. Estamos colocando em outros festivais também. Mas já estou pensando em projetos futuros, sim. Eu quero rodar, inclusive, um curta aqui em Imperatriz. Uma pegada um pouco mais leve, um romance, uma coisa mais tranquila. Mas sempre trazendo assim, um pouco desse viés, desse posicionamento social, porque eu acho que não tem como nos dissociar das nossas vivências, porque é isso que a gente é, né? Mas é isso, o sonho é fazer cinema, ver muito filme e é isso. Foi ótima a nossa conversa. Muito bom. Prazer. Muito obrigado. Obrigada.